Seja muito bem-vinda, boa noite. Mais uma live, né? A gente tá aí no aquecimento para o nosso grande encontro. Está chegando o dia de a gente se encontrar no evento Segredo das Crianças Calmas. Então eu tenho feito algumas lives de aquecimento. Tô vendo que vocês já estão chegando aí, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que vocês escolheram lá nos stories. Eu trouxe algumas sugestões e vocês escolheram que a gente falasse hoje sobre como educar crianças autônomas, né? Então deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, né? Eu sou a pessoa aqui por detrás do projeto Educar Zen. Eu sou mãe, eu sou educadora há 16 anos e eu sou também professora de Mindfulness, né? Eu trabalho especificamente no contexto da infância, da educação. Tenho desenvolvido nos últimos anos alguns projetos, né, que relacionam, alguns bons projetos que relacionam o Mindfulness à educação. E hoje, né, como eu já tinha falado, eu estou aqui para falar com vocês, para a gente conversar exatamente sobre o tema como educar crianças autônomas, né? Então, eu acho que é importante, né, interessante que a gente já comece definindo o que é autonomia, né? O que é autonomia quando a gente está falando aí também do contexto da educação, né? Muitas pessoas confundem autonomia no contexto da educação com independência, né? E uma coisa não se atrela diretamente à outra. Por quê? Porque a criança, ela depende, né? É natural, é desejável, na verdade, a coisa mais natural que existe é uma criança dependente. E você sabia que isso tem muito, muito a ver com a nossa espécie, né? Nós, humanos, somos especialmente dependentes dos nossos cuidadores. Nós somos mais dependentes, né, por mais tempo do que qualquer outro animal do planeta Terra, né? E é por isso que a gente tem capacidade, possibilidade de nos desenvolvermos bastante ao longo da nossa infância, né? Exatamente a nossa dependência, os laços afetivos que a dependência vai trazer, que nos permitem isso. Então, né, autonomia não é sinônimo de independência da criança. Isso é super importante que fique claro, tá? As crianças, elas vão continuar dependentes da gente. O que vai acontecer, na verdade, é um gradual desmame dessa dependência, né? E que vai durar aí toda a infância e adolescência dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, é sobre essa dependência excessiva e é sobre a gente confiar tanto na gente, né, em nós mesmas como educadoras, quanto nas nossas crianças e na capacidade que elas têm de gradualmente se tornarem mais autônomas, serem capazes de fazerem pequenas escolhas, né, no dia a dia, e de assumirem essas escolhas para si. Isso é muito, muito rico. Então, sejam bem-vindas, estou vendo que vocês estão chegando aí, sejam muito, muito bem-vindas. Como eu estava dizendo, a gente hoje está falando aqui sobre como educar crianças autônomas, né? Um tema muito importante. Algo muito bonito, né, sobre a gente desenvolver a autonomia das nossas crianças se relaciona ao fato de que ao fazer isso, né, a criança, quando a gente está permitindo que a criança desenvolva a autonomia, a gente também está permitindo que essa criança ela tenha um encontro com ela mesma, né? Em que sentido? O desenvolvimento da autonomia na infância, ele está atrelado ao autoconhecimento, né? Essa criança, se nós adultos, né, a gente está aí, eu pelo menos estou no meu processo de autoconhecimento até hoje e acredito que até eu morrer, até porque a gente vai mudando, né? E tem muita coisa para a gente elaborar nessa vida. Mas as nossas crianças, né, elas estão se conhecendo pela primeira vez na infância. Se a gente vai se reconhecendo, né, se desconhecendo e, enfim, nos reencontrando com as nossas novas versões ao longo da nossa vida adulta, imagina uma criança, né? Ela está tendo esse encontro com ela mesma pela primeira vez. Então, por exemplo,
Quando você abre espaço para que a sua criança ela escolha a roupa que ela vai usar, mesmo que fique uma combinação que você acha que não tem, né, lé com cré, que não tá bonito, que não tá legal. Mas você permite que ela escolha. Você está dando permissão para que essa criança ela teste os próprios gostos dela, né? Você está dando permissão para que essa criança ela saiba do que ela gosta e do que ela não gosta. E isso é muito rico, isso é muito interessante, né? Quando você permite que uma criança coloque, né, a comida no prato, por exemplo, então você permite, né, que essa criança ela escolha o que ela vai comer. Obviamente que a gente sempre vai direcionar essas escolhas, né? É importante que a gente dê opções, porque senão talvez as nossas crianças não façam, dependendo, né, de como elas foram, como o alimento foi, os alimentos em geral foram apresentados para elas, talvez elas não façam escolhas tão saudáveis sempre. E nós também não fazemos muitas vezes, quando temos opções não saudáveis disponíveis, não é mesmo? Então, se a gente está orientando, a gente está dando opções, né, que vão contribuir para o crescimento daquela criança e até, eventualmente, comer uma bobeira também, tá tudo certo, né? Mas se a gente está fazendo isso, então, a gente está permitindo que aquela criança, ela escolha o que ela quer comer, né, dentre os alimentos disponíveis. A gente está permitindo que ela escolha a quantidade de comida que ela vai comer, né? A gente está permitindo que ela tenha essa autonomia. O que a gente está fazendo no fim das contas? A gente está dizendo àquela criança que ela tem direito sobre o corpo dela, né? E que ela pode perceber o que aquele corpo, né, que é dela, quer e precisa comer. E isso também é muito rico, né? Isso também é maravilhoso, isso é autoconhecimento, como eu disse. Quando uma criança mais crescida, né, a gente permite, a gente dá a ela um voto de confiança, obviamente também sempre sob a nossa guiança, sob a nossa instrução, mas para que ela chegue a algum lugar, que ela pegue um ônibus, por exemplo, que ela cuide de si mesma, né? O que a gente está fazendo? A gente também está ajudando essa criança, né? Ou esse pré-adolescente, isso é mais para o pré-adolescente, talvez, a perceber quais são os limites, né? A se autorresponsabilizar por si mesmo, pela sua própria segurança. Então, gente, quando a gente está falando aí de autonomia na infância, a gente está falando de um processo de autoconhecimento que é profundo, né, para as nossas crianças e que permite a elas realmente encontrarem-se com elas mesmas, né? É a permissão de um desabrochar, inclusive, de uma autoestima saudável, né? Aquela criança reconhecendo ali os seus dons, suas limitações, do que ela é capaz de fazer. E à medida que isso vai acontecendo, né, ela também vai percebendo, porque essa autoestima ela é saudável, que ela não precisa, né, não é uma autoestima baseada em competição, de que ela não precisa se sobrepor a ninguém, de que ela pode ter uma relação saudável com ela mesma e que isso não significa, né, estar acima de ninguém. Então, a criança autônoma, né, se a gente pudesse resumir, a gente pode entender que ela está em uma crescente, de acordo com a sua idade, né? De acordo com a sua maturidade, mais do que com a sua idade, dos seus gostos, do contexto em que ela está. É uma crescente de quê? É uma crescente de realização, né, de escolhas e de responsabilização por essas escolhas. E isso é realmente algo incrível, né? Agora, uma questão que é importante aqui para a gente poder avaliar, né? A gente quer que as nossas crianças sejam adultos bem resolvidos. Mas a gente não permite que essas crianças aprendam a ser adultos bem resolvidos, né? Como que isso acontece? Acontece da seguinte forma: a gente costuma trazer um elemento, né, que contamina essa possibilidade dessa criança se desenvolver de forma a se tornar um adulto bem resolvido. Qual que é esse elemento? É o nosso medo, né? A gente costuma ter medo
né? Quando a gente encontra uma oportunidade para que a nossa criança desenvolva a sua autonomia, a gente costuma trazer o medo para essa oportunidade. Como que isso acontece? Ou a gente tem medo que aquela criança ela não seja capaz, que ela não seja madura o suficiente para resolver aquilo, né? Ou a gente tem medo que ela se machuque. Então, por exemplo, uma criança que derruba um copo de suco na mesa, né? Algo muito comum, até porque a coordenação motora das nossas crianças, até determinado momento aí do seu desenvolvimento, até a adolescência, ela não está completamente desenvolvida. Se eu já pego o pano, já começo a limpar, porque eu tenho medo que aquela criança ela não seja capaz de resolver aquilo por si mesma, por exemplo. Estou privando aquela criança, né, de se responsabilizar por algo que ela fez e de desenvolver autonomia, né? E a gente não precisa fazer isso de forma humilhante, enfim, de forma a depreciar aquela criança, xingar a criança porque ela derrubou um copo de suco. Isso pode ser feito de forma super gentil, né? Exatamente dando a ela a oportunidade de se responsabilizar por algo que ela fez. Muitas vezes a criança até se adianta a resolver algo que foi causado ali por ela e a gente não permite, porque a gente não acha que ela é capaz, né? O pessoal que tá aí, se concorda, me manda um ok, fala assim, é isso mesmo, Ana, por aqui é assim, ou eu concordo, quero saber a opinião de vocês também, fiquem à vontade, tá bom? Gosto muito de conversar, então quem quiser interagir vai ser ótimo. Ou então, né, eu vejo que é um caso assim bem comum, que acontece com frequência. Uma criança, por exemplo, voltando lá, né, a história do prato de comida. Então a criança ela tá ali com o prato de comida dela e de repente tem um pedaço de batata, né, para ela cortar uma fatia grande de batata. E aí você não permite que ela use a faca porque você está com medo de que ela, no caso, se machuque. É óbvio, gente, eu tenho um bebê de 10 meses, é óbvio que eu não vou dar uma faca na mão dele, né? Mas dependendo da idade da sua criança, do tanto de autonomia que ela já conquistou, será que faz sentido você ficar picando as coisas para essa criança, né? E também não é o caso a gente simplesmente entregar uma faca super cortante, né, na mão de uma criança e sair. Não é isso. Então, qual que é o grande segredo, né? O que a gente pode aprender a partir desse exemplo? Uma criança que está aí, então, com essa possibilidade de desenvolver um pouquinho a autonomia dela, porque ela está com uma batata para ser picada, né? E ela gostaria, ela demonstra interesse, ou ela já está pronta, né? Ela está na idade para ela poder fazer isso. E você tem medo. Então, perceba que o medo, ele não é da criança muitas vezes, né? Ele é seu. Eventualmente, ele até passa a ser da criança, porque a criança, ela espelha as suas atitudes, porque ela é, né, o seu reflexo. A neurociência já tem explicado isso por meio da teoria dos neurônios espelho. Então, o que a gente faz? A gente precisa aprender a desenvolver inteligência emocional, né? O que a inteligência emocional ela vai nos proporcionar nessa situação específica? Ela nos proporciona, por exemplo, prestarmos atenção naquela emoção, né? Então, sentir aquela emoção, parar para poder perceber que eu não estou numa situação de emoção neutra. Tem algo que está intenso em mim, né? Então, eu sinto no meu corpo, não é isso que a gente aprende por meio do mindfulness? Eu sinto no meu corpo aquela emoção. Quando eu sinto no meu corpo, porque é no corpo que a gente sente as emoções, eu me torno capaz de dar um nome para aquela emoção. Então, eu estou com medo que a minha criança se corte. E o medo, né, ela é uma emoção incrível, porque nos ajuda exatamente a nos livrarmos de situações que podem ser perigosas para a gente. Então, se questione, né? Eu tô com medo, mas esse medo aqui, ele é um medo que ele faz sentido? Eu realmente preciso, né, garantir que essa criança estará em segurança, ou ele é um medo desproporcional para a idade, para a maturidade daquela criança, para o que ela pode desenvolver de autonomia naquele momento, né? E tem uma pergunta que eu acho que é incrível, né? Que a gente pode sempre se fazer quando esse medo nos visitar aí, nos impedir de proporcionar às nossas crianças oportunidade para que elas desenvolvam autonomia, que é:
qual é a pior coisa que pode acontecer à minha criança agora, caso, né, eu permita que ela faça isso, que ela desenvolva essa autonomia de forma assistida, ou seja, comigo por perto. Porque, eventualmente, a sua criança ela vai usar a faca, né? Ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto, ela vai encontrar inúmeras situações em que, inclusive, você não vai estar lá para picar a faca. Para picar a faca, não, para usar, né, para usar a faca e picar o que quer que seja. Então, será que seria melhor, né, você proporcionar à sua criança a possibilidade de desenvolver essa autonomia de forma assistida, com você por perto? Essa é uma questão muito grande e, como eu disse, o Mindfulness vai nos ajudar muito a nos autorregularmos emocionalmente para a gente chegar à resposta dessa pergunta com clareza, com tranquilidade, né? Tem 2 outros aspectos aqui do Mindfulness que eu gostaria de trazer como grandes sustentadores da nossa relação com a nossa criança de forma a ajudá-la a desenvolver a autonomia, tá? São 2 atitudes de Mindfulness. Quais são elas? A primeira é confiar e a segunda é ter paciência, né? O que seria confiar sob essa perspectiva do Mindfulness na educação? É confiar na minha criança? Também, né? É confiar não só na possibilidade de ela desenvolver autonomia, mas na sua soberania. O que é a soberania da criança? É o ser dela que deseja, que quer se desenvolver, né, que tem os seus próprios gostos, as suas particularidades e que não é uma extensão sua. É um ser que progressivamente se reconhece como indivíduo. Então, confiar nisso, né, que como todas as outras pessoas, a sua criança, ela também tem a capacidade de fazer isso por si mesma, de desenvolver isso, né? Mas, quando a gente fala de confiar nessa leitura aqui, né, do Mindfulness na educação, a gente não está falando só de confiar na nossa criança, mas também de confiar na nossa própria intuição. Você sabia que o Mindfulness ele te ajuda a desenvolver a sua intuição? Sim, por quê? A neurociência já comprovou, né, que o Mindfulness ele vai desenvolver, ele vai aumentar a área, né, do seu cérebro, que é essa área aqui do neocórtex, que é a área, enfim, mais desenvolvida do cérebro humano. E aí, aqui no neocórtex, tem algo muito interessante que é, basicamente, né, a nossa capacidade de captar as sensações, por meio das nossas sensações, de captar o que acontece no ambiente ao nosso redor. E aí, o Mindfulness, né, ele vai nos ajudar exatamente a estarmos mais sensíveis ao momento presente. Então, a gente fica mais capaz de captar de nos sintonizarmos com o que está acontecendo ao nosso redor por meio da nossa intuição, por meio da nossa capacidade de nos conectarmos com as sensações, né, que são geradas aí pelos estímulos do ambiente. Então, quando a gente fala em confiar, é confiar na gente também, né, como mãe, confiar na gente como pai, como professora, como educador. E as práticas de Mindfulness vão nos ajudar a desenvolvermos essa intuição exatamente porque elas ajudam a desenvolver aí o nosso neocórtex, que é essa região do nosso cérebro em que os estímulos do ambiente são captados por meio das nossas sensações. Então, a gente fica mais conectado com o que está acontecendo. A gente fica com as antenas mais ligadas, mas não de uma forma ansiosa, de uma forma intuitiva. Então, confiar no nosso próprio taco, confiar na nossa intuição, né? Isso é realmente um outro aspecto que o Mindfulness vai trazer para a gente nesse processo de ajudarmos as nossas crianças a desenvolverem a sua autonomia, né? Confiar na natureza, confiar no nosso corpo, na nossa inteligência, confiar que você não precisa lembrar o seu corpo, né, de respirar a cada instante, né? Assim, seu corpo ele respira, ele tem essa sabedoria inata, uma sabedoria da célula. E um outro aspecto, né, que é também uma sabedoria das nossas células, é o nosso desenvolvimento, é o nosso progresso, é o nosso crescimento. Então, confiar nisso, né? Se de repente você não está confiando nem em você como mãe,
confie na natureza do corpo, na natureza da biologia, de como o nosso corpo ele é propenso à evolução. Você não precisa lembrar os seus olhos de piscar, né? Isso não é incrível? Você não precisa lembrar o seu coração de bater. Então, confia nisso. Confia que o seu cérebro, o cérebro da sua criança, o seu corpo, o corpo da sua criança, eles estão em constante propensão à evolução. E o desenvolvimento da autonomia está relacionado a isso também, né? Já ter paciência, uma outra atitude de mindfulness. É uma outra atitude que quem pratica mindfulness, né, vai regularmente desenvolver. E o que acontece quando a gente está falando aqui sobre desenvolver, né, ter paciência, nesse contexto aqui de a gente estar educando crianças mais autônomas, a gente não está dizendo só sobre termos paciência com aquela criança, mas é ter paciência com o processo de educar uma criança, que é sobre repetir muitas vezes a mesma coisa, que é sobre tentativa e erro o tempo todo, tanto das crianças quanto nossos, né? Então, é sobre confiança nisso, no processo, confiança no caminho, né? E paciência no processo, paciência no caminho. Seja bem-vinda, Ju. Seja muito bem-vinda. Quando a gente está falando aqui também sobre ter paciência, né? Ter paciência com esse ritmo das coisas. Então, muitas vezes, né, o que acontece também é que algumas pessoas elas vão ter dificuldade não em deixar a criança abrir as asas, né, e voar e desenvolver a sua autonomia. Outras pessoas, outras famílias querem um pouco, digamos que de uma forma precoce, né, dar àquela criança, atribuir àquela criança autonomia em relação a determinadas coisas que ela ainda não está pronta para ter. Então, é sobre esse feeling eterno, né, que a gente precisa ter como educadores, de entender quando a gente permite, né, a gente contribui, a gente abre espaço para que a nossa criança ela dê um passo a mais e ela desenvolva a sua autonomia um pouco mais a partir desse passo que ela dá além, né? Então, recapitulando, a gente está falando aqui da atitude de mindfulness, ter paciência. E quando a gente está falando de ter paciência, a gente não está falando só sobre ter paciência com a nossa criança, mas é ter paciência com o processo de educar aquela criança a ser mais autônoma, porque isso vai envolver muito erro de todo mundo, né? Erro seu, erro da criança. Além disso, a gente está falando também sobre ter paciência com o ritmo das coisas, né? Se de repente você não está no grupo de mães que tem medo, né, de ajudar aquela criança a abrir as asas e voar, talvez você pode estar no grupo de mães que está tentando sempre acelerar alguma coisa, deixar aquela criança independente em um momento que ela ainda não está pronta para estar. Então, ter paciência é sobre isso, é não desejar que as coisas sejam diferentes do que elas são, sabe? É não romper o casulo antes de a borboleta estar pronta para voar. Porque quando a gente está falando de autonomia, né, eventualmente pode soar que a gente está sempre falando sobre vamos deixar essa criança desenvolver a autonomia. Mas é um pouco sobre vamos nos sensibilizar para entendermos qual é o momento certo de permitir, de dar espaço, né, de abrir oportunidades para que aquela criança dê passos além no seu processo de ser mais autônoma, né? Ju, que bom que você veio. Você demorou, mas chegou e eu tô super feliz. Aliás, sejam todos e todas muito bem-vindas. Todo mundo que está chegando, quem quiser contribuir, né, seja com comentários, com perguntas, fique à vontade. Gosto muito de conversar e gosto muito de saber de vocês também. Então, me contem também, gente, quem está aí acompanhando, se está fazendo sentido o que eu estou falando, se está dando para acompanhar, né, se eu preciso repetir alguma coisa. Eu quero muito saber, tá bom? É um prazer para mim. Então é isso, né? A gente vai sempre que perceber aquele medo ali, a gente vai sempre recorrer ao mindfulness para a gente poder entender que a gente está sentindo medo, sentir aquele medo no corpo, nos perguntarmos, né? Esse medo aqui, ele
ele é um medo que está visando a proteger a minha criança de algo que eventualmente pode ser perigoso mesmo? Como, por exemplo, uma criança de 1 ano usando uma faca? Ou esse medo aqui, ele está sendo um medo que não está contribuindo, né, para que a minha criança ela dê um passo que ela já está pronta para dar, né, um passo para ela ser mais autônoma e que ela já consegue dar? É uma pergunta importante. E aí, qual que é a pergunta que a gente sempre pode se fazer, uma vez que a gente se percebe com medo de permitir que a criança ela fique mais autônoma? A pergunta é: se eu assistir a minha criança aqui agora, né, no sentido de dar assistência, de estar com ela nesse processo aqui de desenvolver autonomia em relação a esse ponto aqui específico, qual é a pior coisa que pode acontecer? Se pergunte, né? Se essa pior coisa que pode acontecer for algo que realmente é um prejuízo para você e principalmente para sua criança, então ainda não é o momento. Mas se essa pior coisa não for uma coisa tão ruim, tão grave assim, então é porque é sinal que realmente está no momento de você permitir, né, que essa criança ela dê esse passo além no seu processo de autonomia. A Ju falou aí, ó, faz muito sentido. Estava falando, Ju, que o processo, né, da autonomia, quando a gente está ajudando as nossas crianças a desenvolver a autonomia, está super relacionado à autoestima delas. É um processo de autoconhecimento mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, permite que a criança ela coloque a própria comida dela no prato. Alguém aí já foi servido por alguém, né? Tipo, sei lá, você tá na casa de alguém, a pessoa vai e coloca comida no prato para você, às vezes até de forma muito gentil, né? Mas na maior parte das vezes aquela pessoa não sabe exatamente qual é o nosso nível de fome, né? Por que a gente preferia comer um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dentre aquelas opções que estão ali sendo servidas. Então, quando a gente dá essa oportunidade para a criança de servir o próprio prato, por exemplo, a gente está dando uma oportunidade para a criança se conectar com o próprio corpo, né? Dela se autoconhecer, dela se autoperceber. A gente evita, inclusive, que essa criança no futuro desenvolva. É óbvio que isso não é a única coisa, né? É a única variável, mas a gente contribui para que essa criança ela não desenvolva, por exemplo, distúrbios alimentares no futuro, né? Então, é sobre isso. A Ju falou aqui, ó, eu tenho medo do futuro, das meninas quererem voar para longe. Sei que estou errada, mas é o meu medo. Eu acho que é o medo de todas as mães, né, Ju? Assim, fico pensando em mim mesma, né, que fui morar fora, por mais que a minha mãe já não esteja aqui, mas como a minha irmã sofreu, por exemplo, e eu sempre penso nisso, né, o Francesco sendo uma criança, por exemplo, que tem 2 famílias, que tem 2 nacionalidades, 2 países. Será que em algum momento ele vai querer morar em um lugar que não é a minha escolha, por exemplo? É um medo super comum, né? E super aceitável, mas é isso mesmo que você falou. Você precisa trabalhar isso em você porque isso vai acontecer em algum momento, né? Mesmo que não seja para longe, para outra cidade, mas elas vão viver a vida delas de forma independente, né? E é desejável que isso aconteça, então é isso, é trabalhar mesmo. Com muita autocompaixão por nós mesmas, pelo nosso processo, com paciência, né? Mas é sobre isso. Gente, uma coisa que eu queria falar e que é muito importante, tá? É algo que eu acho que é uma das coisas que enquanto eu lia as perguntas que vocês deixaram na caixinha que eu coloquei lá, né, as sugestões pra gente conversar aqui agora, e eu tava elaborando aqui o meu roteirinho para essa live, foi a coisa que eu falei assim, olha, isso é muito importante de falar, né? Muitas vezes as pessoas acham que dar autonomia a uma criança é desassistir aquela criança. Ontem mesmo eu postei um reel e uma pessoa que não é da nossa comunidade, que não me segue nem nada, né? Eu acho que o Instagram indicou para essa pessoa esse reel. Ela escreveu assim, era um reel de uma criança cozinhando, né? E a mãe
ali junto e tal, e ele errava, enfim. E ela colocou alguma coisa do tipo, nossa, eu nunca deixaria, né, o meu filho, é um perigo mexer com fogo, eu nunca deixaria, etc e tal. E eu li aquele comentário, né, com muito respeito pela visão dela, mas eu fiquei pensando nisso, né, que às vezes a gente tende a achar que dar autonomia para uma criança é desassistir aquela criança, deixar a criança, né, ao vento, deixar a criança se resolver por si só. E não é verdade. Quando a gente está num processo de chegar junto à nossa criança para ajudá-la a desenvolver autonomia em relação a um determinado aspecto, mais do que nunca a nossa presença ela é fundamental, né? Aquela criança ela precisa se sentir segura para poder encontrar com aquela novidade na vida dela, né? E poder desenvolver aquela, ou seja, né? Pode ser uma habilidade, enfim. Ela precisa ter essa segurança de um adulto de confiança guiando o processo dela. Faz sentido para vocês? Não significa, né, que quando eu estou dando autonomia, ajudando a minha criança a desenvolver autonomia, que eu estou deixando a minha criança fazer alguma coisa sozinha. Ela pode até estar fazendo aquela coisa sozinha, mas eu preciso estar ao lado dela, né? Eu preciso estar ali como aquela presença que é a presença segura para ela, que é a presença que vai contribuir para que ela sinta e perceba que ela, caso alguma coisa dê errado, né? Você está ali para ajudá-la, ou você estará ali para guiá-la. Então, no sentido do mindfulness mesmo, e eu vou explicar para vocês o que é essa presença no sentido do mindfulness, a nossa presença ela é fundamental. E por que eu estou falando no sentido do mindfulness? Porque não é simplesmente a nossa presença física, né? É a nossa presença física, é a nossa presença mental e é a nossa presença emocional também, né? A gente estar ali escolhendo estar com a nossa mente no momento presente, totalmente conectada com o que está acontecendo, sem tentar prever, né, eventuais coisas que possam dar errado. A gente está ali disponível para o que acontece e se apresenta no momento presente sem julgamentos. Esse sem julgamento significa, inclusive, sem ficar, seja mentalmente ou verbalizando, julgando o que a nossa criança está fazendo. Ai, vai dar errado, né? Nossa, não, peraí, vamos pegar até o exemplo aqui da criança cozinhando. Nossa, não, ele vai queimar isso aqui, né? Ou vai sujar tudo, por exemplo. Faz sentido para vocês? Boa pergunta, Ju. Até que ponto estar ao lado dela o tempo todo não prejudica, no sentido dela ficar dependente? A gente vai pensar no seguinte, a criança ela é dependente, né? Então vamos pegar aí esse sentido de começar a dar espaço para a criança começar a cozinhar. Gente, todo mundo come, né? Então eu acho que eu considero super importante a gente ensinar as nossas crianças a fazerem o básico na cozinha, né? Quando ela tem uma determinada idade, quando ela tem uma determinada maturidade. Mas crianças muito pequenas já podem começar a ajudar de alguma forma na cozinha, né? Tem até aquelas as escadinhas, né, montessorianas para a criança ela ficar na altura da pia. Aquilo é incrível, eu acho muito legal. Então, vamos considerar aí esse contexto da criança que está aprendendo a cozinhar, tá bom? A criança que está aprendendo a cozinhar, ela é dependente de você ou de outra pessoa que faça a sua comida para que ela coma, né? Alguém que vai oferecer a ela o alimento. Então, a gente está partindo aqui, né? O ponto de partida é exatamente a dependência. Então, como que a gente faz uma transição para essa criança ficar mais autônoma? Isso não significa que ela vai ficar 100% independente, ninguém é 100% independente, né? Todos nós dependemos, a gente está aqui em sociedade, né? No budismo eles chamam isso de interser. Todos estamos conectados, né? Por exemplo, mesmo que você cozinhe sua comida, alguém cultivou aquele alimento. Alguém transportou aquele alimento até o supermercado. Mesmo que você tenha ido lá para comprar aquele alimento, você não fez aquilo sozinho, concorda? Teve sol, teve chuva, teve terra envolvida. Então, a dependência ela faz parte
da nossa existência. E é saudável que a gente tenha consciência disso, porque isso nos conecta e nos humaniza. É mais do que humanizar, isso nos conecta à vida, à natureza, não só aos outros seres humanos. Então, uma criança que está começando a cozinhar, ela parte de de um lugar de uma dependência. Ela precisa de alguém para cozinhar e oferecer o alimento para ela. Quando a gente está ali assistindo aquela criança, nesse processo de aprender a cozinhar alguma coisa, por exemplo, um omelete, o que a gente está fazendo? A gente está oferecendo uma presença segura para que ela faça uma transição da completa dependência para a dependência parcial, que é a autonomia. Porque, como eu disse, a dependência completa ela é uma ilusão. Estamos interligados e somos dependentes entre nós, Agora, à medida em que aquela criança ela repete aquela ação várias vezes e você está presente, não julgando aquela criança, mas presente para perceber se ela está ficando cada vez mais segura para fazer aquilo, então você pode começar a se ausentar. E essa ausência ela não precisa ser extrema e imediata no sentido assim, não, ele está pronto, agora eu sumi, nunca mais apareço. Não, você pode se ausentar aos poucos, Você pode, por exemplo, enquanto a criança quebra os ovos, você pode intencionalmente se ausentar da cozinha. Depois você volta na hora que ela está no fogo. E aí, progressivamente, você vai fazendo isso e aquela criança ela vai ficando cada vez mais autônoma, Então, é o nosso feeling mesmo, é a nossa presença consciente do processo. Volto a dizer, não a presença que está julgando o que está acontecendo o tempo todo, mas a presença que está conectada com aquela criança, que está conectada com o que está acontecendo, que vai nos ajudar a sermos cada vez menos necessárias. Vocês já pararam para pensar que o nosso sucesso como mães, educadoras, vou expandir aí para outras formas de educar, é a gente cada vez ser menos necessária. Isso dói um pouco, eu sei, porque a gente tem esse apego, às nossas crianças. Mas é esse que é o sucesso, é quando elas caminham por elas mesmas, E eu tô passando aqui exatamente, literalmente, pelo momento em que meu filho começa a andar, e eu vejo isso, Como ele tá cada vez querendo mais fazer as coisas por si mesmo, ir aos lugares, ele se adianta para ir aos lugares, porque ele pode fazer isso, Então eu tenho menos controle sobre ele, mas não é sobre isso educar? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ju. E você falou aqui, por exemplo, sobre a questão da escola, do dever de casa. É a mesma coisa. É sobre você confiar que as meninas são capazes de fazerem sozinhas. De repente, como elas são irmãs, algo que eu e a Fernanda, Fernanda é a minha irmã, tá, gente? Eu e a Fernanda, minha irmã, como a gente tem idades próximas, sempre aconteceu muito entre nós, foi a cooperação entre nós, Então, é um desmame, sabe? Quando vai desmamando o neném, por exemplo, Vai desmame literal mesmo do seio. É esse desmame, aos pouquinhos, Você vai se fazendo desnecessária. É muito doido, é muito doído, mas é isso. É o que você tem feito. Você é mamãe brilhante, Ju. Como eu te falei já várias vezes, você é uma inspiração. Então, tenho certeza que você tá super conectada com isso, assim, super no caminho, Bom, a presença, que eu tava falando, essa presença que a gente precisa ter quando a gente tá com essa intenção, de ajudar as nossas crianças a se tornarem autônomas. E essa intenção, gente, é desde o momento que a criança nasce, É desde o momento que ela nasce e que ela vai, conforme os meses vão passando, ela vai... Eu acho que tem esses marcos, como, por exemplo, uma criança que começa a engatinhar e que começa a
manifestar os seus próprios desejos, as suas vontades, as suas necessidades, conectadas com esse desejo, com essa intenção de fazer algo por si. Não é assim? E aí, o que a gente muitas vezes faz? A gente vai cortar a asinha da criança porque a gente acha que ela não pode fazer, porque a gente acha que ela está muito pequena para fazer alguma coisa, né? Então, assim, a criança, quando ela começa por volta aí de 1 ano de idade, até um pouco menos, a querer ajudar, né? Ela começa a colocar o bracinho, ela começa a cooperar na hora que você está vestindo ela, por exemplo. Por que não? Então, esperar que a criança traga o braço, se ela já tem essa intenção. E a nossa presença, essa presença que não é só a presença física, mas é essa presença de estarmos conectadas com o que está acontecendo, é que vai nos ajudar a perceber esses detalhes, né? E a conhecer melhor as nossas crianças. E isso é mágico, né? Então, quando a gente está conectada com a nossa criança, a gente vai percebendo qual que é o momento de abrir espaço para que ela dê mais um passo na autonomia dela, né? Voltando aqui ao exemplo da criança cozinhando. De repente, você não precisa falar com a sua criança assim, ó, então, você nunca fez nada na cozinha, mas hoje você vai fazer todo um omelete sozinha. Não. Filho, filha, vamos fazer um omelete junto com a mamãe hoje? Vamos quebrar os ovos. Vou te ajudar, vou te ensinar como se quebra os ovos, né? Como quebrar os ovos. E aí você deu um passo na autonomia da sua criança. Aí no outro dia, então hoje você quebrou os ovos, agora você vai, não sei, untar a forma, por exemplo. E assim progressivamente, né? Essa nossa presença também, ela pode nos perguntar, eu estou tendendo a uma superproteção? Né? Por que eu tenho essa necessidade de controle? E isso também é muito rico, né? E vai nos auxiliar, né, a ajudar a nossa criança a estar segura, né, a estar livre para poder se desenvolver. Como eu falei, é esse o nosso papel, né? Então, algo que vai te ajudar muito nisso é fazer uma prática de mindfulness todo dia, uma prática de 10 minutinhos. É mais do que o suficiente para você fazer essa ginástica no seu cérebro, essa ginástica neurológica, né? Que vai contribuir para que você perceba o seu fluxo de pensamentos, para que você entenda melhor o que você está sentindo, quais são as suas emoções, porque é isso que acontece quando a gente está praticando mindfulness, obviamente do jeito certo, né? Não é só sentar pela primeira vez na sua vida, fechar os olhos e achar que isso tudo vai acontecer. A gente precisa ter método, né? Então, quando a gente está fazendo isso, a clareza mental, ela chega, a clareza das nossas emoções chega, a clareza das nossas necessidades das nossas crianças. A gente tem essa facilidade de criar esse elo de conexão aí, né, entre o momento presente, a criança e eu, por meio da prática meditativa diária, né? Então, é o que eu aconselho mesmo, porque é o que eu vejo dando certo para mim, para as minhas alunas, é você se permitir experienciar a prática meditativa na sua maternidade, porque por meio dela você vai estar sempre percebendo como que o seu universo interno está impactando nas coisas que estão acontecendo fora, né? No que está se manifestando aí na vida da sua criança. E hoje, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Quem tiver alguma coisa aí para poder perguntar, comentar, fica à vontade. Eu só queria fechar dizendo que os benefícios da gente estimular as nossas crianças de forma gentil e no tempo certo a desenvolverem autonomia são muito grandes, tá? Tem muitas pesquisas aí que comprovam que crianças autônomas, elas têm uma inteligência emocional acima da média. Elas têm uma inteligência intelectual acima da média, elas são mais criativas, porque por serem mais autônomas, elas se deparam com mais problemas, então elas aprendem, né, a resolver problemas com mais criatividade, e elas são mais autoconfiantes, né? A gente só precisa ter cuidado no momento em que a gente está ali nesse processo de ajudar a nossa criança a desenvolver autonomia, de a gente não ficar muito, né, ligada ao erro, porque o erro vai acontecer muito,
né? Então, uma criança está aprendendo a fazer um omelete, pode ser que ela quebre o ovo errado. Pode ser que caia um monte de casca de ovo lá no ovo que está já na vasilha. Pode ser que ela deixe cair ovo para fora da panela, no fogão, e por aí vai. Os erros vão acontecer. Se você puder, cria um mantra na sua cabeça que é assim, ó, isso vai ser divertido. Esse mantra tem mudado a minha vida, gente. Tudo que eu vou fazer, que eu já começo a prever um monte de desafio, um monte de problema, eu coloco assim, ó, calma, isso vai ser desafio. Isso vai ser desafio, não. Isso vai ser divertido. Por quê? Porque aí eu estimulo o meu cérebro, quando eu digo isso, a procurar diversão. Tudo que eu afirmo mentalmente, isso também a neurociência já comprovou, então tudo que está sendo afirmado que eu estou mentalmente afirmando, o meu cérebro ele tem como verdade. Então, o cérebro ele não sabe reconhecer o que é pensamento e o que é realidade. Tudo que é pensamento, segundo o nosso cérebro, está acontecendo, é verdade. Então, se eu estipulo que aquilo vai ser divertido, meu cérebro começa a farejar, cadê a diversão nessa situação aqui? E a gente fica mais curiosa, a gente fica mais gentil com a nossa criança, a gente fica mais amorosa. E aí esses momentos que talvez possam ser um pouco estressantes, sabe? Tipo, deixar a criança, né? O meu filho, por exemplo, que desde que começou a comer, eu deixo de comer sozinho. E às vezes é um pouco desgastante, porque ele faz uma grande sujeira, né? Mas eu fiz essa escolha para que ele desenvolvesse autonomia. Então eu trago já um mantra na hora da refeição, isso vai ser divertido. E aí eu me divirto realmente em ver ele interagindo com a comida. Então aprecie, aprenda a apreciar o erro, né? Seja o seu, seja o da sua criança. E esse mantra aí do vai ser divertido vai te ajudar muito com isso. Uma outra coisa, que é uma dica que eu queria deixar aqui para vocês, como eu falei, a criança autônoma, ela desenvolve a autoconfiança, ela desenvolve uma autoestima saudável, né? O que é incrível, quem não quer, né? Que o seu filho, que a sua filha tenha uma autoestima legal, tenha uma relação boa consigo mesmo, goste de si mesmo. Isso é incrível, é muito positivo. Então, tem lá no meu canal no YouTube uma meditação que se chama Meditação do Superpoder. E o superpoder é exatamente a autoconfiança. Então, te convido também a fazer essa meditação com a sua criança, tá bom? Bom, tô vendo que hoje vocês estão menos falantes. Respeito também, porque a gente tá aí em plena terça-feira. E de qualquer forma, eu quero deixar aqui um convite para quem ainda não se inscreveu no nosso evento, O Segredo das Crianças Calmas. O Segredo das Crianças Calmas é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na próxima quinta-feira no meu canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, né, vai ser um evento muito legal, porque eu vou falar exatamente sobre isso. Qual é o segredo das crianças que sabem cultivar calma? Né, eu acho que é outro aspecto, né, que é muito desejável que a gente ajude as nossas crianças a desenvolverem. Então, para quem ainda não se inscreveu, o link está na minha bio. E é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, do fundo do meu coração. Eu queria terminar essa live e todas as outras que estão por vir fazendo uma pequena prática de bondade amorosa, na qual a gente deseja verdadeiramente que todas as crianças sejam felizes. A gente deseja verdadeiramente que todas as crianças tenham paz. A gente deseja verdadeiramente que todas as crianças tenham saúde. A gente deseja verdadeiramente que todos os cuidadores, sejam mães, pais, avós, professores e por aí vai, sejam felizes, estejam em paz e tenham saúde. Ju falando, estarei lá, gratidão, Aninha, Deus abençoe você e a sua família, amém, Ju, que Deus abençoe você também, a sua família, e vou estender aí os votos a todos vocês que estão aqui com a gente, tá bom? É isso, pessoal, muito grata, e a gente se vê em breve. Boa noite.